It's my great pleasure to welcome everyone today to Isso, the vocês. É um Big Book prazer para mim Festival, the receber second hoje one, which is no offered by Festival dos Jogos the Civis, Foundation for the Development of Compassion and que é uma Wisdom to fundação para a compaixão e share with sabedoria, and celebrate their universal education program so that hopefully we colaboração can do Programa de cultivate Educação some of our own Universal. compassion and wisdom. Possamos cultivar mais compaixão e sabedoria. Grande prazer, um prazer enorme receber Carla, a venerável Sutrin, hoje, a primeira de duas sessões, eu creio, essa semana. Eu conheci há 12 anos atrás, primeira reunião da Sabedoria Universal no Instituto Platini. Fiquei muito impressionado com a sua sobriedade, sua gentileza e, acima de tudo, seu senso de humor. Confesso que ela foi favorita no evento ano passado, avaliou um curso de marketing online através da Austrália e eu pedi para que ela comece depois. Mas antes de eu fazer isso, haverão algumas salas de breakout. Se vocês gostariam, vocês preferem estar em salas com traduções específicas, por favor, renomeiem si mesmos para colocar suas iniciais frente dos seus nomes, para que vocês entrem para salas das línguas específicas. Obrigado pelas palavras gentis, uma ótima maneira de começar uma sessão sobre kindness, gentileza, bondade. Obrigado a vocês por me convidar a fazer essa primeira apresentação nessa conferência, sem pressão, claro. Eu vou falar a respeito hoje é sobre gentileza e bondade. A primeira coisa é qual é a definição do dicionário sobre kindness? A qualidade de ser amigável, generoso e ter consideração. Acho que essa é uma definição justa, mas, como muitas definições, tem limitações. Ela não considera a profundidade de gentileza e bondade amorosa. Da minha própria perspectiva, eu acredito que há uma reputação um pouco negativa a respeito de gentileza e bondade. Porque acredito que ela é geralmente percebida como algo ingênuo ou fraco, às vezes até um pouco tolo, e certamente idealista, ou mesmo impraticável, não tem aplicações práticas. E minha pergunta é: quem diz isso? Quem está falando essas coisas? Quem desafia, ou mesmo faz um mau uso do poder, do valor de kindness, de gentileza e bondade? Por que as pessoas fazem isso? Por que a necessidade de criticar bondade dessa forma? Um jovem professor Nyingma chamado Taisho Rinpoche disse uma das minhas falas preferidas dentro do budismo: apenas seja bom, sem nenhuma premissa oculta. E eu tendo a pensar que às vezes, talvez até muitas vezes, a nossa bondade, a nossa gentileza, quando a gente a oferece ou a
ou a oculta, quando a gente encoraja o inimigo, vem a partir de uma premissa oculta anterior. E essa premissa, às vezes, é consciente e deliberada, e outras vezes é condicionada e talvez inconsciente. E que premissas podem ser essas? Vamos olhar primeiro para o lado obscuro da coisa e tirar isso do caminho. Às vezes, enquanto indivíduos ou mesmo em um grupo, nossas premissas, nossas motivações ocultas para oferecer gentileza é o autointeresse. Enquanto indivíduos, por exemplo, podemos pensar: ah, serei gentil com você porque sei que, se assim for, eu ganharei algo em troca, mesmo que isso seja só um obrigado, por exemplo. Quando sabemos que essa é a nossa premissa, a nossa agenda, a nossa motivação, uma forma fácil de identificar isso é se a gente ficar chateado, por exemplo, se depois de agirmos de maneira gentil, nós não obtivermos uma reação, a reação esperada. Por exemplo, a gente age de maneira gentil e aí a gente não obtém a reação que nós queríamos e falamos a nós mesmos, dizemos a nós mesmos: tudo que eu fiz por essa pessoa e ela nem me diz obrigado. Se essa é a nossa reação, bom, então aí a gente realmente tem, nós sabemos que temos uma motivação por trás. Não foi uma gentileza incondicional. Claro que em uma escala de maior escopo, a gentileza pode ser ainda mais mal utilizada. Politicamente é um exemplo particularmente bom. Políticos praticam gentileza para obter votos. Eles oferecem todo tipo de coisas, por ser a coisa certa, mas porque isso vai fazer que elas sejam eleitas, ou evitar que os seus oponentes sejam eleitos. Mas a apresentação é de um ato de gentileza. Na Austrália nós temos um termo para isso, chamado pork barrel. Essas são gentilezas que são executadas sob a motivação do autointeresse. Outras vezes, nossa motivação pode ser culpa, por exemplo. Nós fazemos atos gentis com os dentes cerrados. Nós temos a sensação de sermos obrigados a ser gentis. Por exemplo, em reuniões de família no Natal, em que nos dizem que devemos ser gentis com o tio John, por exemplo, para manter a vovó feliz. Então a gente diz coisas gentis, mas de dentes cerrados e apertados, pensando coisas terríveis sob o véu da gentileza. E a pior parte é que a gente ainda se vangloria desse tipo de gentileza. Mas essas são todas motivações ocultas, são premissas anteriores, razões para sermos gentis, que não são baseadas num desejo genuíno de apenas ser gentil, não importa as circunstâncias. Outra motivação é o medo. Tememos que, se não formos gentis ou legais com uma certa pessoa, a gente vai ter uma experiência que nós não queremos. A pessoa pode me maltratar, ou a gente pode sentir sofrimento, por exemplo, se a gente não agir de maneira gentil. Então, para evitar esse sofrimento, a gente age de maneira gentil, mas não deixa de ser uma forma de manipulação. Não é a gentileza que sai dessa intenção pura, da motivação positiva. Há uma premissa por detrás da motivação. E o medo também pode ser uma premissa que nos impede de ser gentis, ou nos impede de aceitar gentilezas.
Podemos pensar, por exemplo, que se formos gentis com alguém que nos fez mal, então nós estamos deixando a pessoa livre em relação aos seus comportamentos negativos. Nós não gostamos quando isso acontece, quando as pessoas se comportam de maneira negativa e não há consequências. É um ponto muito importante quando falamos da prática e do cultivo da gentileza, da bondade. Às vezes também nós tememos que se nós recebemos a gentileza dos outros, estamos nos tornando vulneráveis diante dessas pessoas e permitindo que elas tomem vantagem de nós, que elas tirem vantagem de nós. Ou então que aceitar gentileza significa abandonar a nossa própria independência e autonomia. E eu falo disso da minha própria experiência, porque no fim, todos nós somos maníacos por controle. Não queremos abandonar nosso controle. E às vezes aceitar a gentileza dos outros demanda que a gente descanse nossa independência, por assim dizer, e nós vemos a independência e a autonomia como qualidades positivas. E a vulnerabilidade se torna negativa nesse contexto, e ao invés de fazer, e não reconhecemos que a vulnerabilidade de fato é uma força. E aí nós temos esses medos que nos impedem de aceitar. Às vezes a premissa é simplesmente que nós estamos condicionados a pensar que a gentileza não somente é, mas necessita ser condicionada. Porque nós às vezes acreditamos que nem todos merecem experienciar gentileza, receber gentileza. E essa é a grande tragédia, pra mim, a verdadeira tragédia em termos de limitações que criamos para nossa prática de gentileza. Me pergunto se essas maneiras individualistas ou mesmo impróprias de desenvolver gentileza não nos impedem de aprofundar a gentileza que temos enquanto seres humanos. E quando a gente entra nessas narrativas, nessas construções, se nós não estamos nos armando, digamos assim, para nos limitarmos em nossa habilidade de ser compassivos e gentis com os outros, não importa as circunstâncias. Eu acredito, e essa é a minha perspectiva pessoal, que nosso propósito, enquanto seres humanos dotados de inteligência, é de maneira consciente e deliberada desenvolver nossa capacidade de amor e compaixão, equanimidade, porque a verdade é que nós somos os únicos que podemos fazer isso. Seres humanos, nós. E por que nós não gostaríamos de fazer isso? Da melhor maneira possível, de forma excelente, e começar a cultivar essas qualidades da compaixão, bondade e equanimidade, é pela prática da gentileza. E através do cultivo dessas qualidades, a sabedoria se torna um resultado inevitável. Ao desenvolver nossa gentileza, temos que combinar nossa capacidade de também desenvolver sabedoria, porque não estou certa se podemos ser sábios se não formos gentis. Eu não acredito que podemos ser gentis sem algum elemento de sabedoria. E quando eu digo sabedoria, aqui eu não estou falando de esperteza. A sabedoria é muito maior e mais profunda, muito mais significativa do que esse tipo de esperteza, de acuidade intelectual. Eu tento pensar que gentileza e sabedoria são mutuamente inclusivas. Em combinação, elas são as coisas mais poderosas dessa existência. Mas você pode praticar você mesma e identificar, ver se é essa mesma a questão, se é esse mesmo caso. O que tenho certeza é que a gentileza é algo que
todos entendem. É sempre fácil entender essas coisas grandes, como bondade e compaixão, muito menos às vezes conhecê-las. Mesmo a equanimidade são qualidades profundas, significativas, vastas, que não são tão simples assim de se acessar. Quando se trata de gentileza, a maioria das pessoas entende. Por quê? Porque a maioria das pessoas teve experiências em algum nível de gentileza nas suas vidas. Ter cuidado, por exemplo, no ventre de nossas mães por 9 meses é a nossa primeira experiência de gentileza e bondade. Nós experimentamos isso. E eu entendo que nem todas as mulheres grávidas se cuidam ou cuidam do seu bebê em gestação, mas na maioria dos casos, as mulheres grávidas fazem o seu melhor para dar o seu melhor. O que eu acredito genuinamente é que cada um de nós tem a capacidade de ser gentil agora, neste exato momento, independente das circunstâncias externas. Isso inclui todos. Tenha confiança nisso. Eu só acho que nós esquecemos como fazer isso, porque nos vemos capturados pelo auto-interesse, capturados pelas nossas próprias vidas e experiências, e esquecemos como ser gentis, como ser bondosos. Há tantas maneiras de ser gentis e bondosos. Tendemos a pensar na gentileza quanto um tipo de ação externa de corpo e fala. Gentileza é uma gentileza de mente, e é uma gentileza de coração, uma gentileza de energia. Por exemplo, apenas reconhecer alguém está trilhando sua própria jornada e não julgar a pessoa por isso, é a gentileza oferecida e recebida, pessoa reconhecendo ou não. Não julgar a nós mesmos e reconhecer a natureza da mudança dela. É a gentileza recebida e oferecida por nós e para nós. Eu quero ressaltar que a gentileza também deve ser direcionada a nós mesmos, partes da mandala de interdependência e interconexão deste mundo. Para ser gentis com os outros, também precisamos desenvolver essa habilidade de ser gentis conosco. A energia das relações de gentileza não se move, vibra diretamente na direção de outros. Ela também vibra internamente, necessariamente para dentro de nossos corações e mentes. Nós emanamos e ela retorna para nós. Somos parte dessa mandala, desse círculo. Não somos separados dele. Nós precisamos aprender a ser gentis conosco, o tanto quanto possível, e tanto quanto somos na direção dos outros. Eu entendo que para muitas pessoas isso é muito difícil, porque para mim também foi difícil por muitos anos, pois somos condicionados a nos punir, a nos criticar, a nos julgar de maneira tão dura. E também somos condicionados, da mesma forma, a criticar e julgar outros. Somos muito bons, muito boas em nos criticar, em nos castigar pela nossa falta de gentileza, ou seja lá qual for a razão pela qual escolhemos nos castigar, nos remoer. Precisamos gastar nossa energia com isso. Eu, por favor, solicito a vocês que não gastem suas energias com isso. Hoje é o dia que podemos estabelecer esta fronteira. A partir de agora, não mais.
Eu quero genuinamente desenvolver minha capacidade de ser gentil ou preciso incluir a mim mesmo? E como fazer isso vai depender de pessoa para pessoa. Precisamos descobrir por nós mesmos. Então precisamos olhar para a gentileza em relação a nós mesmos, a suposição de paciência. Não podemos ser preguiçosos em relação ao desenvolvimento dessa gentileza. Precisamos ser determinados e persistentes para desenvolver a gentileza, mas de maneira carinhosa. Nesse processo de desenvolvimento de bondade, deve ser carinhoso, gentil também. Fazer isso vai nos ajudar a entender com mais profundidade nossa interconexão e nossa interdependência uns com os outros. Não só conosco enquanto animais, enquanto seres humanos, perdão, mas enquanto um grande planeta, o planeta Terra. O planeta Terra é um presente que nos é oferecido, não importa como nós tratamos ele. É importante que a gente conheça todo esse universo de conexões que nos é oferecido, porque a gentileza implica em relação com esse universo. Com frequência, nós tendemos a perceber a bondade e gentileza da perspectiva de um ser para com o outro. Mas se olharmos a gentileza dessa perspectiva espaçosa, ampla e ilimitada, nós começamos a reconhecer que recebemos muitos benefícios do sol, da lua, dos rios, das montanhas, dos oceanos, das florestas, assim como de todas as criaturas nesses ambientes. É ilimitado. Reconhecer isso, perceber a gentileza e bondade dessa visão expansiva, percebemos que somos dependentes desses elementos que nem sempre são dependentes de nós. Caruna, onde eu trabalho, nós temos um podcast como What About Death? Sobre morte. E recentemente eu tive a sorte de entrevistar um climatologista americano e há outros dias atrás eu conversei com um conservacionista australiano, Pete Owen, mas o que realmente é interessante é que ambos falaram sobre a necessidade da gente reconhecer nossa dependência do mundo natural e que apenas através da gentileza e da compreensão nós vamos evitar a destruição desses ambientes. Entender a nossa necessidade de natureza para a nossa própria sobrevivência é que pararemos de destruir esse ambiente. E se não começarmos a nos tornar gentis com o nosso mundo e com as suas criaturas, apreciando a sua importância, seremos nós que sofreremos ao fim. De fato, o planeta não irá morrer. Ele pode se transformar, mas não vai morrer. Mas os seres humanos, em contrapartida, aí já é uma história. A nossa capacidade de ser gentil não é apenas em relação à humanidade ou a nós enquanto indivíduos, mas direta e indiretamente nos conecta com todas as partes desse mundo. Então eu faço a pergunta: não é melhor que nós vamos fazer essa conexão através de gentileza e bondade ao invés de destruição? A realidade é que a gentileza tem que ser praticada, ela precisa ser alimentada, nutrida, bem, especialmente em relação àqueles que às vezes acreditamos que não merecem gentileza.
Fácil ser gentil com quem nós gostamos, aqueles que gostam de nós. Não há qualquer esforço ou análise necessária nessa ação. Sequer pensamos muito a respeito. Não há um grande investimento, empenho nesse sentido. Com frequência limitamos nossa gentileza e bondade àqueles que amamos e gostamos, sem tirar a gentileza dessa zona de conforto. Mas ser gentil apenas com estes, isso limita a nossa capacidade, limita a nossa habilidade de expandir a gentileza. Nossa capacidade enquanto seres humanos de ser gentil é tão maior do que isso. Quero passar um tempinho falando sobre o que nos impede de ser gentis e bondosos com aqueles que nos causam mal ou causam mal ao outro. E como eu mencionei antes, isso acontece com frequência porque nós achamos que a gentileza ou bondade é um tipo de recompensa e nos condicionamos a pensar que aquilo que consideramos um mau comportamento não deve ser recompensado, mas deve ser punido. Presumimos que aqueles que fazem mal a nós ou aos outros irão apenas continuar o seu comportamento negativo. E o que queremos fazer é influenciar ou controlar esses comportamentos. E eu não sugiro aqui que não deve haver consequências daquilo que nós concordamos ser universalmente negativo, mal. Mas o que estou dizendo é que com grande convicção, é que essa consequência não deve ser a remoção de gentileza. Parece que aqueles que causam mal, que fazem mal aos outros, são os que mais necessitam de nossa gentileza e bondade. Precisam dos nossos cuidados, de nossa generosidade e paciência, de nosso apoio. Por quê? Porque estão sofrendo. Pessoas felizes não ferem outras pessoas. São pessoas insatisfeitas, infelizes que fazem isso. Aqueles que causam mal aos outros necessitam de gentileza, não importa o que aconteça. Se pensarmos a respeito, seríamos gentis com uma pessoa que nós amamos, caso ela fizesse algo que a gente não gostou. Provavelmente nós seríamos empáticos em relação a esse comportamento errôneo. Provavelmente seríamos pacientes e encorajadores a que as pessoas agissem de uma maneira diferente. Nós reconheceríamos as dificuldades que elas poderiam experimentar quando influenciadas sobre esses comportamentos, essas negatividades. Nós tentaríamos entender o porquê dessas ações em relação àqueles que amamos. Pensarmos a respeito, aqueles aos quais oferecemos nossa gentileza, provavelmente nem precisam tanto dela. Nossos familiares e amigos. Claro, não estou dizendo que não devemos ser gentis aos nossos amigos e familiares, mas estou dizendo que nossa capacidade para bondade e gentileza é ilimitada. Então, por que não também oferecer àqueles que estão sofrendo mais do que todos? Oferecer, oferecer àqueles que estão sofrendo tanto. Praticar gentileza e compaixão e bondade na direção de todos aqueles que estão ao nosso redor. E temos esse corpo humano incrível, que é forte, que tem membros, que tem sentidos, capacidades cognitivas, que nos permite viver. Nós podemos dizer honestamente que somos gentis com o nosso corpo. Nós só podemos ser gentis conosco na medida do que permitimos ser. E o quão frequentemente nós maltratamos nosso corpo e adoecemos. A prática da gentileza é reconhecer o quão extraordinário é esse corpo, fazendo tudo o que faz por nós, todos os dias. Se pensarmos mesmo sobre a nossa respiração, o quão fantástica ela é, que nós podemos naturalmente respirar.
precisamos pensar. E o quão fantástico é que podemos naturalmente respirar. Porque sem a respiração, claro, a gente morre. Frequentemente nós, frequentemente nós contemplamos a nossa respiração sob a ótica da gentileza, conectada ela está a tudo mais. Esta coisa extraordinária que é a respiração. Significa a respiração nesse contexto. Respiramos oxigênio. E o oxigênio é criado pela natureza, gerado pelas árvores. Como as árvores a criam? Através de processos de polinização e assim sucessivamente. A natureza remove do ar aqueles elementos que nos envenenam. E quando reconhecemos essa interdependência incrível, essa interconexão, necessariamente amplia a nossa capacidade. Como não nos tornar mais atentos, mais kindful, mais gentis, plenamente gentis? Isso necessariamente expande a nossa capacidade de gentileza, essa interconexão, essa interdependência. Como não nos tornar mais gentis nessas circunstâncias? Mas não é só isso. Trata-se também de um entendimento que nosso coração e nossas mentes partes fundamentais do cultivo da nossa capacidade de ser gentil. Quão extraordinário é que nós possamos conscientemente compreender, agir e cultivar esta coisa chamada gentileza, bondade. Possamos conhecê-la, vida, agir com ela. Quão fantástico é poder colocá-la em ação e desenvolvê-la mais e mais. Fazemos isso? Ou desperdiçamos essa grande habilidade que temos de manter a abertura de mente, de entender, mas não só para o nosso benefício, bem para o benefício dos outros. Falando sobre isso, há pouco que podemos reconhecer em relação ao nosso engajamento com gentileza. De fato, não há quase nada que experienciamos que não seja resultado da gentileza de outros. Hoje mesmo, onde quer que você esteja no mundo, o que você experimentou hoje que não tenha sido uma consequência direta de algo ou de alguém. Seja a cama onde você dormiu, as roupas que você está usando agora, o alimento que serviu de café da manhã, a tecnologia que estamos usando nesse instante, a tradução para o português e espanhol. Cada momento traz uma oportunidade de gentileza, de gratidão a estes seres. Cada momento estamos experienciando a gentileza de outros. Mesmo que pensemos em algo simples como o alimento, a comida, quantos seres doaram suas vidas para que nós pudéssemos nos nutrir? Penso que, enquanto vegetarianos ou veganos, às vezes a gente pode ficar um pouco soberbo por acreditar que temos sido gentis àqueles animais que nos serviam antes de alimento comum. Mas o quão frequentemente consideramos que a alimentação através de vegetais, legumes e verduras envolve bilhões e bilhões de criaturas sendo mortas nas colheitas. Essa gentileza pode se expandir para todo o universo. Podemos então entender a verdadeira natureza de nossa conexão e o porquê a gentileza é tão importante.
E ela também é uma postura além de uma ação. Nós valorizamos muito, por exemplo, coisas materiais como o dinheiro, a riqueza, mas não a gentileza, e isso me impressiona, isso me intriga. Por que não colocamos tanto valor ou importância à gentileza e na bondade? Como fazer reduz nossa vida a uma existência material, ao passo que temos essa capacidade extraordinária de oferecer tão mais. Sabemos que a gentileza pode ser experienciada, recebida, não só por seres humanos, mas também por animais e até mesmo para plantas. E ignoramos isso com frequência devido a essas premissas anteriores. Recentemente, eu li uma história sobre uma baleia, há alguns meses atrás, que estava no oceano e ela estava completamente coberta enredada em uma rede de pesca. E havia algumas pessoas no oceano que viram essa baleia completamente presa naquela rede de pesca, com o corpo todo enredado na rede. E aí as pessoas se reuniram para ajudar essa baleia a se libertar dessa rede, um processo longo que durou em torno de 7 horas, e havia umas 7 pessoas nesse barco, e no fim, a baleia se aproximou do barco para cada indivíduo. Ela se aproximou de cada um dos indivíduos, permitiu que cada um deles a tocasse, como se soubesse que esses seres humanos foram gentis com ela, que a ajudaram. Ela se aproximou, ela também se aproximou e ofereceu gentileza em troca. As pessoas que participaram desse evento disseram que foi inacreditável a conexão energética que havia entre eles e a baleia, devido a essa intenção pura de gentileza e bondade. E nem sempre nós precisamos fazer coisas grandes assim. A gentileza pode ser uma coisa simples, como um sorriso. Você não tem ideia de como isso pode impactar outra pessoa. Para uma história sequência sobre o impacto que um sorriso pode ter. A oferenda de algo simples como um sorriso. Acho importante que entendamos que os pequenos atos de gentileza também podem ter um impacto muito significativo. E aqui é uma história sobre um amigo de um amigo. Eu trabalhei muitos anos numa linha de prevenção ao suicídio. E essa é uma história de um amigo de um outro amigo que também compartilhou desse trabalho. Essa história, alguns anos atrás, essa amiga decidiu morrer, se suicidar. Preparou meses, com meses de antecedência, a sua ação. Ela decidiu sobre o dia, sobre o método que ela tomaria sua própria vida. Ela também tomou a decisão que, antes de cometer o ato, ela iria dar uma caminhada final na costa, aqui na Austrália, na praia. Então, ela dirigiu até a praia e foi fazer a sua caminhada final. O que ela me disse foi que os meses que passavam e se aproximavam da sua decisão, ela sempre olhava para baixo. E hoje, nessa caminhada final na praia, eu iria olhar nos olhos de todos aqueles que cruzassem meu caminho durante a caminhada, ou seja, eu olharia para frente. Eu fiz isso, eu segui minha caminhada, e ao invés de ficar olhando para baixo, eu olhei para frente. As pessoas passavam, algumas ignoravam, outras pessoas olharam nos meus olhos, mas aí teve um homem que passou por mim, sorriu para mim.
Eu fico emocionada de pensar nessa história. E eu tento evitar, mas não consigo evitar, porque a história é estranha. A coisa que ele fez foi sorrir para ela. Naquele momento, ela disse a si mesma: hoje não. Hoje eu não vou partir. Ela voltou para o seu carro. Ela iria. O método que ela escolheu foi de intoxicação por monóxido de carbono. Ela tirou todo o equipamento para fazer, cometer o suicídio. E aí ela voltou para casa. Hoje ela se casou, tem filhos. E ela vai dizer que foi o sorriso desse estranho que a fez mudar de ideia. Precisamos entender que, mesmo os menores atos, talvez sequer percebamos, enquanto atos de gentileza, quanto mais praticamos, a gentileza se torna sem esforço natural. Ela pode ser nutritiva para nós, para o nosso coração e mente, e certamente para os demais. Gentileza pode nos ajudar a soltar nossa raiva, a ficar mais pacientes, menos frustrados, menos críticos, pode amaciar nosso coração. A gentileza pode nos dar permissão a ser gentis conosco, mas precisamos fazer essa decisão de sermos bondosos, de praticarmos essa bondade. E precisamos dessa determinação porque exige algum esforço. A bondade não vem de maneira natural necessariamente. Então há necessidade de algum esforço para praticá-la, mas não precisamos colocar limitações ou fronteiras em nossa prática de bondade. E a bondade não precisa ser uma ação direta sempre. Claro que é bom que assim seja, mas não é necessário, nem sempre é possível, perdão, fazer dessa forma. Mas o que sempre podemos fazer é ter uma atitude consciente, oferecer essa postura bondosa, essa energia de bondade. Podemos fazer isso a todo momento. Não há necessidade de haver uma premissa anterior à nossa bondade. Podemos apenas desenvolver essa habilidade de ser genuinamente bondosos em nosso coração, nossa mente, para todos os seres, em todas as situações, em qualquer tempo. Isso não significa que não precisamos ser firmes, nós podemos ser firmes, com a motivação da bondade. Significa que não podemos fazer as coisas acontecerem, desde que isso venha de uma intenção e motivação de bondade. Imaginem se todos os nossos governos agissem em nossa direção de uma posição de bondade. Talvez não houvessem tantos bilionários no mundo se agíssemos socialmente desse ponto de bondade, desse lugar de bondade. Imaginem se, quando alguém nos ferisse, agíssemos no lugar de bondade, não de punição. Por séculos, nós seres humanos têm contribuído para esse ciclo de sofrimento. Eu acho que precisamos ser radicais. O que precisamos fazer? Ser bondosos. Para o quê? Para romper esse ciclo. Eu acho trágico que haja essa percepção de que é ingênuo ser bondoso assim, mas eu creio que temos que ser radicais nesse sentido. A visão do grande poder, a maior poder, vem dessa postura de bondade.
Mesmo que não possamos traduzir isso em ações e palavras, podemos manter essa postura de bondade. Se fizermos isso, é mais provável que tomemos decisões que não sejam baseadas nessas premissas ocultas. Para encerrar esses meus pensamentos, para que possamos nós pensarmos juntos sobre isso, gostaria de dizer para fechar que eu encorajo a pensarem a respeito, verificarem de momento a momento se o que nós fazemos vem de uma intenção de bondade, se há uma postura de bondade, se há uma postura, ou se há uma postura de omissão de bondade, ou mesmo até mesmo de leviandade, de uma certa crueldade. Porque a bondade é uma das maiores qualidades que nós temos. Cai nisso, como Choknyi Rinpoche diz, que essa plena bondade pode mudar o mundo. Paramos agora, em termos sobre as conversas, que eu acho que é importante vermos nossas vidas e usar essas ideias para refletir sobre nossas vidas agora e no futuro. E aí teremos as nossas salas, as salas de workout, salas de diálogo, e também há algumas perguntas. Então podem escrever as suas perguntas também. Eu gostaria que vocês conversassem em seus grupos, pensem na época, no momento que a gente passou. Pode ser algo pequeno, nada muito grandioso. Quero que pensem em uma circunstância, um momento, que vocês tiveram a oportunidade de agir de maneira bondosa e vocês não o fizeram. Vocês fizeram a decisão, tomaram uma decisão deliberada de não agir de maneira bondosa. Não é sobre nos punirmos, mas reconhecer os obstáculos, aquilo que nos impediu de ser bondosos naquele momento. O que você pensou que não aconteceria se você fosse bondoso? Pense nessa circunstância onde você teve a oportunidade de ser bondoso e não foi. Qual foi o obstáculo que você sentiu na hora e o que você sentiu depois? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu quero que vocês pensem a respeito, ou discutam, é um momento onde alguém foi inesperadamente gentil com você, inesperadamente bondoso. Pode ser qualquer coisa. E como isso foi para você? Foi difícil aceitar a bondade? Foi fácil? E por quê? Foi difícil. Por que foi fácil? Essas são as questões que eu gostaria que vocês abordassem. E quanto temos nós temos? Então, faremos essa atividade por em torno de 20 minutos. E aí a gente pode responder perguntas depois. Então, estamos prontos para voltar. Então, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre as conversas que tiveram. O que vocês descobriram? Conseguiram pensar nessas ocasiões onde você podia ter sido gentil e optou não fazer? E o que havia por detrás disso? Como foi quando alguém foi gentil, foi bondoso para você? Foi de alguma maneira difícil? Como foram as conversas? Claro, a gente passará para as perguntas. O que quer que funcione melhor para você? E não precisam ter vergonha. Eu não mordo. Bom, talvez, né? Não, eu não vou morder. Can I pose a question?
Eu tinha uma Yes, pergunta. hello. Hi, hello, Oilun here. Yeah, our group didn't get very far to finish the two questions because we went a little deeper, which was Nós não lovely. avançamos Yes, muito Good sobre to as hear that. perguntas, porque elas são And muito I think one profundas. thing that came out is that sometimes, Mas uma coisa que surgiu foi in a que, given a situation, I can see that we em may certas be kind in situações, two ways. You may have two things to look after at the same time. nós Do you sort of like understand what I mean? You may have existem duas maneiras de ser people gente. trying to get your attention at the same time. So how do you actually? Como você se porta em relação a duas pessoas? Two people trying to get your attention at the same time. Wow. Bom, sorte sua de duas pessoas querendo I think, a sua atenção ao mesmo I tempo. mean, those sort of situations, I guess that's where you apply Situações, patience. nós And I aplicamos think it depends paciência. on understanding Depende de entender a motivação de cada um dos indivíduos. I guess, like every circumstance is so different. Cada But circunstância I é think it's diferente. really key when you're Eu acho que é thinking about central que, kindness, quando a gente pensa towards sobre others, bondade em relação aos always just outros, understanding que venha de that uma we're all in perspectiva the de same boat. compreensão que estamos todos no mesmo barco. We're all just trying to make do Estamos and do the todos best we can and get on tentando with fazer o life. melhor And I possível, think so seguir a our vida. practice of kindness is A always prática de about bondade é sempre sobre just recognizing that reconhecer isso. life is hard for everyone. A vida é difícil para todas as We have pessoas. different degrees of that, of course. Existem diferentes níveis, And in diferentes terms of graus, them, if claro, what mas they want your attention, se alguém, por exemplo, how demanda a do you nossa manage that? atenção e como I think lidar com isso, a lot of bom, that is eu creio around que what is isso tem muito a ver greatest com benefit. o que pode ser de maior Be that benefício. if there's two people that Por both exemplo, need you or both want you, duas you've got pessoas que to precisam de você ou querem a prioritize sua which one presença, bom, você needs pode this the most, which one priorizar quem can precisa wait. mais, quem pode I esperar. just think you've got to be, but I think if the Eu acho intention que is temos kindness, se a then intenção how you é respond to bondosa, it, even if you have to be firm, mesmo que a sua resposta seja seja firme, from that place. ainda que They negativa, won't see você it irá as you transmitir esse lugar de onde you're você just está falando. pushing somebody off, Não because será uma mera I don't want to have rejeição anything to do with the hard one. I'm just que, going to eu não give quero my attention nenhum to the assunto easy com one. essa You know what pessoa I mean? difícil, Does quero that make conversar apenas sense com a or pessoa not so fácil. much? Isso faz I don't sentido? know if that answers your question or not, but I think just to keep in mind your intention is very Eu important. não sei se isso responde a sua pergunta. always. E sim, sempre a intenção é muito importante. That kindness is a Por isso que practice. temos que nos lembrar que a bondade é uma prática. We don't just be kind sometimes. It Não really somos is bondosos about apenas developing algumas this vezes. very Conta conscious, desenvolver ongoing attitude of essa kindness postura that we contínua de apply bondade moment que by moment by aplicamos de moment by momento a moment. momento. And we take that, if you're meditators, you take that into your Como os meditation practice. meditantes, nós You levamos use it isso in para a your mindfulness meditação. practice. Usamos em nossa prática. It's not Mindfulness. something that's always there, and that's why the more that we do it, Quanto eventually mais it's nós like all of fazemos, these things, when you practice, you eventualmente, get todas good at. essas coisas And the more that you practice kindness, vão the se more tornando mais effortless it naturais. Nós does vamos become. ficando bons nelas. And for those that we find it the most difficult to be kind towards, E em relação àqueles que temos mais dificuldade de ser bondosos, bom, começamos a perceber que se trata de nós e não deles. A questão é com a gente e não com os outros. Thank you. Anything else? Any other questions? Alguma outra pergunta Comments? ou Feel free to comentário? comment if you like. I don't Fiquem à mind. vontade We para have Francisca, and we have Victoria as well. Would you to ask something? Yes, hello. Well, first of all, thank you. Oh, there you are. Yes, you're up in the Yes. corner. Yes. Olá, obrigado em primeiro So lugar. one of the things that we talked about was that Uma das sometimes coisas it's que kind of nós hard to falamos be a kind respeito when é que às you vezes are é trying difícil ser to gentil, bondoso, quando defend, is that the word, to back up your own point of view, your own quando perspective precisamos on something. So the é, example that I gave
falar de nossas próprias perspectivas, defender nossos pontos de vista. Então, um exemplo que eu dei foi, por exemplo, em casa, às vezes é difícil colocar no lugar dos outros, quando o assunto tem a ver com defender nossas perspectivas pessoais sobre um determinado assunto. E pergunto se também é uma ação bondosa evitar certos assuntos, se não for o local correto, e talvez seja melhor não falarmos porque não é o lugar, não é a circunstância. Isso te responde, sim, eu tenho certeza. Hoje em dia, com tantas polarizações a respeito de questões como Covid, vacinação, etc., eu acho que podemos sim discernir sobre como nós nos engajamos nesse tipo de coisa, mas também precisamos ser muito atentos também, né, quanto à nossa motivação, nossa intenção. Ter certeza que estamos fazendo, nos recolhendo por causa da impaciência. Bom, provavelmente é uma decisão sábia se recolher em caso de impaciência ou frustração, mas é necessária uma reflexão quanto a escutar. Nem sempre nós precisamos afirmar alguma coisa. Parte da bondade tem a ver com reconhecer que nem sempre precisamos discutir, mas podemos ouvir. E podemos ouvir desse lugar de bondade, dessa postura de bondade, entendendo que a pessoa acredita no que está dizendo, do fundo do seu coração, assim como eu acredito no que acredito, do fundo do meu coração. Reconhecer essa confusão mútua que experienciamos, porque eu conheço pessoas em ambos os lados da discussão sobre vacina e Covid, e ambos os lados veem suas ações como muito razoáveis. O que fazer? Mas o grande desafio é que o nosso ego muitas vezes nos obriga a reagir, ao invés de apenas escutar. Escutar e ser apenas gentis e bondosos. Precisamos dizer se concordamos ou discordamos. Podemos só balançar a cabeça. Ou dizer, entendi. Ok. I think Victoria. Hi, Carla, and thank you so much. Tudo So Vitória? inspiring. I just wanted to ask you, Obrigado, foi muito inspirador. about was families. So you'd said, being O assunto kind, que veio com kind, it's frequência em easy nossa to be conversa kind, foi a people move on família. and we like, actually, I'm not so sure. Damos conta I que personally find it na easier to be família, kind to a stranger or someone I às don't know. vezes é So mais difícil do where que would I com practice this is being um kind to my estranho. partner and my child, and then feeling Às frustrated when that vezes, doesn't happen. And do you have any frente não strategies conseguir you ser could tão suggest that I bondoso could work with com, that? por exemplo, To get over parceiro. that? Como transformar essa relação dentro desse ambiente íntimo da família? Isso te responde. E às vezes é mais difícil com as pessoas que são mais íntimas. Parte da bondade nesses ambientes tem a ver com reconhecer que nós frequentemente julgamos mais criticamente aqueles que são mais próximos. Começar essa ideia que essas pessoas são humanas também, como eu. Elas cometem erros, dizem coisas estúpidas. Isso é parte de ser um ser humano vulnerável. Então aí precisamos reduzir um pouco nossas expectativas, limitar nossas expectativas.
Estar nessas expectativas não é gentil ou bom apenas conosco, com os outros, conosco também. Porque ser crítico, julgador, demanda muita energia. Estamos prestes a reagir a certa situação, podemos nos perguntar: que tipo de energia estou prestes a investir nisso? Será que vamos investir uma pilha de energia negativa? Ou será que podemos tentar oferecer um pouco de positividade? Visto que eu vou me sentir melhor se for uma energia positiva, quanto mais a outra pessoa. A boa parte da bondade tem a ver com entender que se há expectativas, haverá frustração. E aprender a não ser tão duros uns com os outros. Mesma coisa com as pessoas que nos fazem mal. Não precisamos ser tão duros com elas. Sabemos as suas vidas, suas circunstâncias. Ficou muito óbvio para mim quando comecei a trabalhar nas prisões. Você escuta as histórias, e são histórias assim que surpreende com as ações que essas pessoas cometeram por conta das suas histórias de vida. Tem a ver com ser mais gentil, de fato, suave. Algo com que eu não era muito familiarizado. E pessoas que me conheceram no passado diriam, elas confirmam, que eu era muito direta, era muito contundente. Um pouco, mas eu era muito preto no branco, eu era muito dura. Necessariamente, nessas circunstâncias, você acaba se tornando um pouco rude, porque não há espaço. E eu acho que essa é a beleza da bondade. Ela gera espacialidade, Yes, that's really gera helpful. Thank abertura. you so much. Yeah. Anybody else? Mais alguém? Hello, Wendy. Thank you so much, Van Soltrin, Então, Wendy? all that you're giving us. Just a quick reference to one of the really powerful things that you said that affected me. Referência a uma das coisas que você disse durante a sua fala. Perhaps to be kind is because of this control freak mentality. A questão de sermos maníacos por controle ou por independência e autonomia. Tem algum conselho ou sugestão para nós que somos malucos por controle? Como tornar mais bondosos? Sultran responde. Ó, o principal, falando da minha experiência, eu fui criada como alguém muito independente, fui criada para ser uma pessoa cheia de autonomia e depender dos outros. Não que minha família não tenha me ensinado sobre a bondade dos outros, mas isso foi ensinado a mim como último recurso, depender da bondade. Devemos nos perguntar, questionar acerca do que é o medo em relação ao controle. Eu sempre tive dificuldades de aceitar ou pedir ajuda. Eu tinha que estar no fundo do poço e mesmo assim já seria difícil. Mas há duas questões, dois pontos. Primeiro, comecei a entender o que estava por detrás disso, que era o meu medo da vulnerabilidade. Eu via a vulnerabilidade como uma fraqueza e pedir ajuda me tornava vulnerável e, portanto, fraco.
Quanto mais refletir sobre isso, sobre a vulnerabilidade, o fato da vulnerabilidade ser um tipo de poder, o fato é que é poder, dá forças e não fraco, e não fraco. Foi aí que eu comecei a ver que todas as vezes que eu ergui uma barreira diante daquele que me oferecia gentileza ou bondade, eu estava agindo de uma maneira que não era bondosa também em relação ao outro. Por exemplo, há muitos anos atrás, trabalhei com uma organização na qual me lembro de ir para uma reunião nacional com vários centros, das pessoas que eram os meus chefes, ela me elogiou um certo dia, numa conferência. Ela disse, me lembro exatamente, mas foi algo como, você está com uma ótima aparência. E aí o que eu fiz foi, disse algo grosseiro para ela, em resposta. Foi um ponto de virada para mim. Fiz muitos. E ela disse, Carla, se você for só arremessar o meu presente de volta para minha cara, é a sua escolha. Nossa, que tapa na cara. Porque eu disse, isso me fez pensar. Essa pessoa acabou mudando de estado, e aí eu me lembro de mandar um cartão para ela e dizer, aquilo foi importante para mim, você disse. Porque quando eu joguei o presente de volta para ela, eu estava falando de um lugar de alto interesse. E eu não estava vendo a o quão genuína a pessoa estava sendo. Aquilo foi central para que eu pudesse entender que está bem receber o presente, também reconhecer a conexão mútua e oferecer e receber. Mesmo que na hora eu pensei que foi uma situação meio negativa, hoje eu vejo que o fato da pessoa ter dito aquilo foi uma grande bondade, uma grande gentileza na minha direção. Não sei se isso ajuda. Thank you so very much. Righto. So anything else? Any other questions? Alguma outra pergunta? Running out of time. You're welcome to Estamos ask esgotando o nosso tempo. more if you'd like, but Fiquem à vontade, se tiverem mais perguntas. India is a poor country. Pergunta de Pri. We don't have. A Índia é um país pobre Been to India, I suppose, and a lot of beggars are there. e existem muitos Sometimes we mendicantes. have 10 loaves of bread, but there are Sim. 100 beggars Às vezes nós temos, por exemplo, 10 for bread. So there 10 we don't know porções de who to pão be e kind 100 with, mendicantes. you know. Então, como ser gentil nessa And, situação? yes, similarly, Da mesma forma, somebody rightly said, but here everybody is looking for kindness. That's what we sort todos of nós estamos procurando por bondade, somebody gentileza. offers gratitude or kindness E to se us. alguém Out oferece of essa blue, gratidão, we become a bit suspicious as se alguém nos oferece gratidão, isso nos torna, nos deixa um pouco receosos, a gente fica suspeita yes, I sobre a think that's pessoa. actually a really good word. That's what happens is that we become a bit Sim. suspicious, and that's É uma ótima because palavra, a gente se vê com suspeita, porque our offering of kindness is often done with an agenda. So we nossa oferenda de assume that their gentileza offering of muitas kindness vezes is the tem uma same. premissa por We tend detrás, to e judge others by presumimos ourselves, que So I os think outros that's também why agem assim. it's Julgamos really os important that outros we pelos be nossos very padrões também. consciously aware
importante que a gente mantenha uma consciência muito clara sobre nossas intenções e motivações quando oferecemos bondade. Mas sobre, por exemplo, ações materiais de bondade, gentileza, como, por exemplo, esse exemplo dos 10 porções de pão e dos 100 mendicantes, a realidade é que, na prática, não podemos salvar o mundo. As pessoas podem e escolhem não fazê-lo. Para a maioria de nós, a capacidade de ajudar muitas pessoas é limitada. Eu vejo que mesmo que se o que estivermos fazendo seja apenas cultivar essa postura de bondade, ainda que não possamos agir de maneira direta e material, podemos transformar nosso coração. Podemos sempre emanar uma energia de bondade. Um desejo que as pessoas tenham tudo o que precisavam, tudo o que precisam. Desejo de que nós tenhamos um enorme. Eu gostaria de ter $1 milhão para oferecer a todas as pessoas, mas não tenho. Eu posso pelo menos emanar essa energia e talvez possa oferecer a elas pelo menos uma sensação de como pode ser. Não acredito que a bondade precise sempre ser a forma de ações diretas, porque uma ação direta sem uma postura genuína é provavelmente algo que tem uma motivação por detrás. Essa postura de bondade, esse desejo sincero, queremos que as pessoas tenham o que elas desejam. Não queremos que elas sofram, que elas causem sofrimento, que elas experienciem sofrimento. Para isso, não há um momento que nós podemos, no momento algum que nós podemos nos ver livres desse pensamento. Nós podemos preenchê-lo em todo momento, ter esses pensamentos em todo momento. E quando vemos alguém, por exemplo, em situação de mendicância, nós podemos oferecer isso, esses pensamentos, essas atitudes, essas posturas, não necessariamente diretas. Thank you. Alrighty. We had enough. I can talk about this stuff forever. So Bom, eu posso falar sobre isso para sempre. Então não Angela will have to make deixem the por minha decision. conta, se nós encerramos ou não. Either Paul or Victoria, you want to say to a bit of closing or something? Or Algumas palavras finais? Vitória? Yeah, I'm happy to. The guy started it, so I'll finish it. Just a massive thank you Paul to diz Carla. Just a great grande session. obrigado por essa Personally, really maravilhosa enjoyed it, sessão. and I'm sure everyone else has. And Eu adorei, next eu year acho you'll come que back, todos Carla, nós. again. E espero que a gente possa se ver de novo ano que vem. You're very, very welcome. Thank you so much. everybody. Thank you, everyone. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Thank you, Anna. Thank you, Paul. Thank you, the team. Have a great conference, everyone. Yeah. Hopefully I'll make Tenham it. um ótimo evento todos, ela disse. E paz. please unmute yourselves to say Bye-bye. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Obrigado a todos. Thank you very much.